Você sabe aquele frio na barriga quando percebe que alguém que você confiava está trabalhando contra você? Aquele momento em que uma conversa estranha, um olhar evitado, uma mentira descoberta te fazem perceber: tem alguém tentando te derrubar. Era terça-feira, cerca de 3 da tarde. O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de um número desconhecido. Preciso te contar o que estão falando de você. As mãos começaram a suar. O coração acelerou. Nos dias seguintes, o que se revelou foi uma rede de mentiras tão bem tecida que parecia impossível desfazer. Pessoas que cumprimentavam com sorrisos pelas manhãs eram as mesmas que espalhavam veneno à tarde. Se você está sentindo isso agora, se alguém está tentando manchar seu nome, destruir seus relacionamentos, acabar com seu trabalho, eu preciso que você preste atenção em cada palavra que vou dizer. Porque existe um princípio espiritual tão poderoso, tão infalível, que quando ele entra em ação, os próprios céus se movem ao seu favor. A Bíblia diz em Salmos 35, seja confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Deus não está apenas observando. Ele está preparando uma resposta tão específica, tão perfeita, que vai deixar seus inimigos completamente desnorteados. Aquela mensagem no celular era apenas o começo, mas o que você precisa entender é que essa batalha que você está sentindo na Terra é apenas o reflexo de uma guerra muito maior que acontece no mundo espiritual. Enquanto você se preocupa com o que as pessoas estão dizendo, Deus está movendo exércitos celestiais. Enquanto você conta as mentiras que espalharam, anjos estão contabilizando cada lágrima sua. A primeira coisa que você precisa fazer é elevar sua perspectiva. Pare de olhar para as armas terrenas e comece a enxergar as espadas flamejantes que estão a seu favor. Quando você entende que não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, o medo dá lugar à autoridade espiritual. A pessoa que te feriu é apenas um instrumento, mas a raiz do mal está muito mais profunda. E é nessa raiz que Deus vai atacar. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus age quando seus filhos são injustiçados. Davi sendo perseguido por Saul, um rei poderoso contra um simples pastor. Mas quem prevaleceu? A mulher de Potifar acusando José, uma mentira que poderia tê-lo destruído. Mas quem virou o jogo? Em cada caso há um padrão divino. Quanto maior a injustiça, mais espetacular a intervenção celestial. Deus permite que a situação chegue no seu limite para que sua glória seja manifestada de maneira incontestável. Ele está esperando o momento em que nenhuma mão humana pode mudar nada, para então agir de forma que ninguém tenha dúvidas de que foi ele. Enquanto isso, ele está trabalhando em você. Sim, em você. Porque toda batalha espiritual também é um processo de refinamento. Deus está forjando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando você para a vitória que está por vir. As lágrimas que você derrama hoje são as sementes da unção que você carregará amanhã. Vou te explicar como isso funciona. Existem 3 sinais claros de que a confusão divina começou a agir. O primeiro sinal: as próprias armas que usaram contra você se voltam contra eles. Lembra de Amã, no livro de Ester? Ele construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, mas no final foi nessa mesma forca que ele morreu. Deus tem uma maneira de fazer com que as mentiras que espalharam sejam descobertas pela própria boca de quem as contou. As estratégias que planejaram no escuro vão ser reveladas na luz mais brilhante. O segundo sinal: a mente deles começa a falhar. Você vai perceber que pessoas que eram articuladas, inteligentes, astutas, começam a cometer erros básicos. Esquecem compromissos importantes, perdem documentos cruciais, falam coisas contraditórias em público. É como se uma névoa mental descesse sobre eles.
E isso não é acidente, é o cumprimento da promessa que diz que Deus confundirá os conselhos dos sábios. Conheço o caso de um homem, vamos chamá-lo de Carlos, cujo sócio tentou roubar sua empresa. Carlos havia construído aquilo durante 10 anos, e o sócio, alguém que considerava um irmão, tentou tomar tudo através de documentos falsos. No dia da reunião decisiva com os investidores, algo extraordinário aconteceu. O sócio, normalmente tão confiante, esqueceu a senha do laptop onde estavam todos os documentos falsos. Quando conseguiu acessar, os arquivos estavam corrompidos. E cada vez que tentava explicar a situação, suas palavras saíam embaralhadas, contraditórias. Os investidores perceberam a inconsistência e cancelaram o negócio. Coincidência? A Bíblia chama isso de confusão enviada por Deus. O terceiro sinal, o efeito dominó. Deus não age apenas em uma área, ele mexe no tabuleiro inteiro. A pessoa que te prejudicou começa a perder aliados inexplicavelmente. Oportunidades que eram certas escapam entre seus dedos. Projetos desmoronam sem explicação lógica. É como assistir a um castelo de cartas ruindo. Uma carta puxa a outra, até que tudo está no chão. Deus usa métodos específicos para confundir seus inimigos. Às vezes, ele usa os próprios demônios que eles liberaram contra você. Outras vezes, usa sonhos perturbadores, insônia, ansiedade inexplicável. Já ouviu relatos de pessoas que tentaram prejudicar alguém de Deus e começaram a ter pesadelos tão intensos que precisaram buscar ajuda? Não é coincidência. É o cumprimento de Deuteronômio 28:28. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e pasmo de coração. Essa confusão mental faz com que eles mesmos caiam nas próprias armadilhas. Eles começam a se contradizer, a agir de forma irracional, a tomar decisões que qualquer pessoa em sã consciência evitaria. É como assistir alguém cavando a própria cova, e quanto mais cavam, mais profundamente caem. E o mais extraordinário, muitas vezes eles nem percebem que estão sendo confundidos por Deus. Acham que é má sorte, azar, coincidência, mas você que está ouvindo isso sabe a verdade. Mas agora eu preciso te alertar sobre o perigo que pode atrasar ou até impedir essa justiça divina, a sua interferência. Quando você tenta se vingar, quando devolve o mal com o mal, quando usa as mesmas armas sujas que usaram contra você, você está basicamente dizendo para Deus: eu assumo daqui. E ele responde: então assuma. E você fica sozinho na batalha. Quantas vezes nós atrapalhamos o movimento divino porque não conseguimos ficar quietos? Quantas vezes a nossa necessidade de ter a última palavra, de provar que estamos certos, nos fez perder a proteção celestial? Lembra de Jesus diante de Pilatos? O mestre poderia ter se defendido, poderia ter chamado legiões de anjos, poderia ter exposto todos os erros dos acusadores. Mas ele ficou em silêncio. Por quê? Porque o silêncio não é fraqueza. É a posição mais poderosa que um filho de Deus pode assumir. Quando você cala, permite que o universo inteiro grite a seu favor. Uma das armas mais poderosas que você tem é o seu silêncio. Não é um silêncio de derrota, mas de estratégia divina. Quando você cala, está permitindo que Deus fale. Quando você para de se defender, está permitindo que o Espírito Santo seja seu advogado. E essa postura libera uma autoridade espiritual que cala a boca dos leões. As pessoas podem continuar falando, espalhando mentiras, tentando te manchar. Mas quanto mais eles falam, mais Deus trabalha nos bastidores. E chegará o dia em que o contraste entre seu silêncio digno e o barulho deles será tão evidente que até os céticos terão que reconhecer: há algo diferente em você. Agora, como você saberá que Deus agiu? Existem sinais claros. Primeiro, a pessoa se expõe sozinha, sem que você precise fazer absolutamente nada.
ela mesma cai na própria armadilha, se entrega com suas próprias palavras. Segundo, alguém que você nem conhecia aparece com a informação que faltava, com a prova que limpa seu nome, com o testemunho que muda tudo. Terceiro, a situação se resolve de uma maneira tão extraordinária, tão além da lógica, que só pode ser Deus. As portas que estavam fechadas se abrem sozinhas. Caminhos que você nunca imaginou aparecem do nada. Como saber que a vitória está chegando? Primeiro, uma paz sobrenatural invade seu coração, mesmo sem nenhuma circunstância ter mudado. Segundo, as acusações começam a perder força sozinhas, como fogo sem combustível. Terceiro, testemunhas inesperadas surgem do nada para defender sua causa. Quarto, você recebe sonhos e visões proféticas confirmando que Deus está no controle. Quinto, as próprias pessoas que te acusaram começam a recuar, algumas até pedindo desculpas. Esses sinais indicam que o mover divino está ganhando momentum. É como o nascer do sol. Primeiro vem uma leve claridade no horizonte, depois as cores começam a mudar, e então, de repente, o sol aparece em todo o seu esplendor. Sua vitória está nessa fase da alvorada espiritual. Pode ser que você ainda não veja o sol, mas já pode perceber os sinais de que ele está chegando. Mantenha-se firme. Quando essa tempestade passar, e ela vai passar, você não será a mesma pessoa. As cicatrizes se tornarão medalhas. As lágrimas se transformarão em unção. A dor vai gerar um novo nível de autoridade espiritual. As pessoas que tentaram te destruir não entenderão como você saiu ainda mais forte. Eles esperavam te ver derrotado, mas vão te encontrar revestido de uma glória que só vem depois do vale. Essa experiência se tornará seu testemunho mais poderoso. Você será a resposta para orações de outras pessoas que passarão pelo mesmo. E entenderá que tudo isso fazia parte de um propósito maior. Deus não permitiu essa batalha para te destruir, mas para te posicionar. Cada mentira que lançaram contra você era, na verdade, um degrau para elevar seu destino. A mesma boca que cuspiu acusações estava sem saber profetizando sua promoção. Eu quero que você faça algo agora. Respire fundo. Feche os olhos por um momento e repita comigo em seu coração. Deus, eu entrego minha causa em tuas mãos. Eu confio que a Senhor está lutando por mim. Eu me acalmo e aguardo a tua justiça. Sente o alívio que vem? É o peso saindo dos seus ombros, é a ansiedade dando lugar à paz. Porque agora você entende, você não está sozinho nessa batalha. Agora eu quero que você faça algo concreto. Escreva nos comentários, Deus está virando o jogo. Essa declaração não é só para mim, é um ato profético que libera poder espiritual. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vou revelar como ativar os 7 níveis de proteção divina que vão blindar sua vida contra qualquer ataque futuro. A justiça divina não é teoria, é realidade. E ela chegou para você hoje. Os anjos já receberam ordens. As estratégias do inferno já estão sendo anuladas. Sua vitória não é uma possibilidade, é uma certeza. Agora repita comigo. A confusão divina começou. A justiça de Deus chegou. Minha vitória está garantida. Amém.